Fala, torcedores do Denver Broncos! Está começando mais um Tailgate em Mile High Brasil. Dessa vez aí, falando do Thursday Night Football, né? A partida entre Colts e Broncos, que vai acontecer em Denver. Antes de eu apresentar aí o nosso convidado, queria lembrar vocês de deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal e deixar um comentário também aí, falem quanto vocês acham que vai ser o jogo, deixa um Go Broncos, qualquer coisa aí já ajuda a gente a engajar aqui no YouTube, né? E além disso, não deixem de seguir a gente nas outras redes sociais, sempre @MileHighBrasil e dê uma conferida lá nos nossos planos de apoiadores no apoia.se/Mile High Brasil. O QR Code vai estar aqui no cantinho da tela o tempo todo. Vocês podem escanear aí, ou então simplesmente em apoia.se/Mile High Brasil. Muito bem-vindo, Felipe, lá do Tailgate Zone, que não é lá para mim, é aqui, né? Porque eu também faço parte da equipe, mas tudo bem. Muito bem-vindo aí, o torcedor do Indianapolis Colts. Olha, eu queria estar tão animado quanto essa musiquinha de começo aqui, viu? Mas eu não tô animado. Só isso que eu tenho para dizer. Boa noite a todos, boa noite, Ana. Desculpe o atraso para gravar, mas é isso, vamos falar de futebol americano, vamos falar dessa desgraça que é o Colts, vamos falar dessa desgraça também que tá o Broncos. Sim, porque provocação aqui tem. Já chegou chegando. Mas hoje a gente vai focar mais no coltão, como eu gosto de chamar, o nosso coltão. Que eu tenho carinho muito especial pelo time também. Não é o meu time que eu torço, mas é um dos times aí que eu tenho carinho na NFL. São poucos, bem poucos. É uma lista, sei lá, tem 3, no máximo 4 times. É recíproco isso aí, bem recíproco. Então. Pode ser que em algum momento eu chame Felipe de chefinho, então vocês não se não se impressionem aí, não fiquem como assim, chefinho, é coisa lá do Tailgate. Depois vocês acompanham lá. Ou então Clê, né? Felipe Clemente. Clê, me diga aí qual que é o momento atual do Indianapolis Colts para a galera aí do Denver Broncos que não conhece muito bem. O Colts não acompanha, a AFC South é outra divisão, na mesma conferência, mas é outra divisão. Às vezes a galera fica muito focada no mesmo time e não sabe como que tá o adversário. O momento é de desgraça, de pagar penitência pelo fim que a gente deu na carreira do Luck, na verdade é essa. Mas brincadeiras à parte, eu esperava muito do time, eu sempre espero muito do time, talvez por isso que eu me decepcione muito, mas eu tinha uma certa esperança, porque se o time chegou a rodar ano passado no Carson Wentz, eu falei, Matt Ryan vai fazer esse time rodar também. Teoricamente a gente pensou, eu vejo isso como um total torcedores dos Colts, de muito que eu leio também, que a linha ofensiva teria dado uma melhoradinha, que quem era calouro ia dar uma melhorada, que era normal, evolução, tudo mais. A gente está vendo uma linha ofensiva destruída, que está parecendo um queijo suíço, porque as medidas aí do time, as métricas, né, estão levando aí para uma temporada de 60 sacks no Matt Ryan. Então, assim, é uma linha que caiu muito de um ano para o outro. Aliás, vem caindo muito, né? Desde o retorno do Luck, essa linha, quando o Luck retornou, estava maravilhosa e foi caindo muito de qualidade. E esse ano tá deprimente de ver isso. Nem o Jonathan Taylor consegue fazer mágica mais. Então, é um time que parece muito frágil, parece que não foi treinado durante off-season, é um time que parece totalmente perdido. E eu até trouxe um dado que é bem interessante, só para não ficar só falando porcarias, mas dar uma esperança para quem for torcedor dos Colts, e também esperança para quem for torcedor dos Broncos, né? Frank Wright, como coordenador ofensivo, olha que louco, como head coach dos Colts, ele tem, durante semana 1 e semana 5, 9 vitórias, 14 derrotas e um empate. Da semana 6 à semana 18, ele tem 29 vitórias e 16 derrotas. Então, realmente, início de temporada para o Frank Wright é uma desgraça e depois o time pega o jeito. Como ainda estamos na semana 5, ainda dá para o Broncão da Massa ganhar,
e depois a gente começa a ganhar os outros para tentar alguma coisa. Mas brincadeiras à parte é isso. O time para mim, tá em frangalhos. Matt Ryan caiu muito de uma temporada para outra, a linha ofensiva caiu muito de uma temporada para outra. Jonathan Taylor vai estar fora desse jogo, já está machucado, lesões são corriqueiras nos Colts, staff médico também podia mandar todo mundo embora, porque é deprimente. E é isso. Vocês estão vendo um torcedor ressentido. Eu acho que o torcedor do Broncos, se ele estivesse aqui falando do próprio time, estaria bem parecido com você nesse momento. Mas como a gente está falando do Colts, me diga então, acho que a gente já passou por isso, mas se você tiver mais alguma coisa a adicionar em relação à expectativa para o restante da temporada, adicione. Se não tiver, a gente passa para o próximo. Eu tô tentando não criar mais expectativas. Já criei muito pro começo da temporada, me decepcionei muito. O primeiro jogo foi deprimente. Eu achei que pela primeira vez na vida, depois de 8 anos? Não. Talvez seja isso, não lembro agora. A última vitória foi com o Luck contra os Raiders, acho que foi 2013. Então tem tudo isso que o Colts não ganha um jogo 1, o jogo de estreia. Eu tava crente que a gente ia ganhar dos Texans, mas foi uma patifaria só com o brasileiro que não é brasileiro, Rodrigo Blankenship, porque ele não é brasileiro, porque ele não sabe falar português. Então, ele errando um field goal no overtime. Então, assim, deprimente. E chutando 2 kickoffs para lateral. Não. Tá fora agora. Esse problema não é mais meu. Mas, enfim, é aquela famosa frase: crie cachorro, crie gato, crie papagaio, mas não crie expectativas. Então, eu estou sem criar expectativas para o resto da temporada. É isso aí. Acho que essa lição aí vale também para o torcedor do Broncos. Acho que a gente criou também muita expectativa e tem muita gente decepcionada. Então a gente vamos passar aqui por um momento mais rapidinho aqui da gente comentar sobre jogadores que passaram, jogadores técnicos, né? Nesse caso tem um técnico que passaram de um time para o outro, a chamada lei do ex, ver quem aí pode fazer alguma diferença no adversário. A gente já teve alguns nomes citados aqui nesse quadro que fizeram diferença, inclusive um que vai ser citado aqui novamente em outro time, né? Mas vamos passar primeiro pelos que passaram pelo Broncos. Tem um nome muito, muito forte aí para o torcedor do Broncos, que é o Philip Lindsay, que foi um running back número 1 aí por 2 temporadas. Era um favorito dos fãs, né? Era um cara que nasceu em Denver, cresceu em Denver, jogou pela primeira vez como undrafted no Broncos e já foi pro Bowler na primeira temporada. Mas ele vem aí, desde que saiu dos Broncos, passando de time em time, não tendo tanto sucesso. Já passou pelo Texans, já passou pelo Dolphins, agora está no Colts. No Practice Squad, né? Mas como se já deu spoiler aí, o Jonathan Taylor não vai para essa partida, todo mundo já está sabendo disso, a galera tem internet, tem grupo, todo mundo já mandou aí nos grupos, o Jonathan Taylor não vai jogar. Então é possível que o Philip Lindsay seja elevado, né? Tem aquela questão da elevação sem ser colocado no roster oficialmente, só para o jogo, né? Provavelmente isso vai acontecer e ele talvez tenha alguns toques aí, algumas jogadas, alguns snaps em campo pelo Colts contra o time que ele cresceu aí torcendo e já jogou também. Então tem o Philip Lindsay e também tem outro nome conhecido do torcedor do Broncos, muito conhecido, que está na staff defensiva, né? Ele é Senior Defensive Assistant, que é o John Fox, que é o ex-head coach dos Broncos. Algo a comentar sobre esses dois jogadores, enfim? O Felipe Lindsay, para mim, de todos os nomes que tem aí de troca de um time para o outro, eu acho que é o que realmente poderia efetuar a lei do ex. Se tem alguma esperança que a gente pode ter isso aí, é justamente a lei do ex com ele. Realmente, ele teve um hype muito forte, né? Principalmente para a galera de fantasy. Sim. Foi muito forte. Ele teve 2 temporadas seguidas de mais de 1.000 jardas, né? Ele nunca sofreu fumble na carreira. Acho que ele tem a melhor média aí de snaps por não fumble, no caso. O que o torcedor do Broncos pode invejar no momento, porque o nosso running back 1 atualmente está sofrendo bastante fumbles. Mas é isso.
tem o Philip Lindsay, realmente, a gente já estava até falando aqui nos grupos, a gente sempre sofre com essas leis do ex aí, pode ser que ele apronte para cima da gente. Agora, E do quanto ao outro... Fox, Ana, eu só tenho um negócio para comentar. Saudade de Matt Eberflus, só isso. Imagino. Agora, quanto ao outro lado, né, a gente tem 2 jogadores que são titulares no Broncos. Na verdade, o Deshaun Williams é titular. Ele é titular, acho que ele está listado como titular, mas ele é um jogador que não é assim dos mais importantes da linha defensiva. Mas é um cara que tem alguma importância aí, vai estar bastante em campo. E ele passou, acho que pelo Colts, só no practice squad, ou então no training camp mesmo, foi bem curta a passagem. E outro jogador também que foi a mesma coisa foi o Jonas Griffith, que ele já apareceu aqui contra o 49ers, que ele, na mesma temporada, passou pelo 49ers e pelo Colts, e no jogo contra os 49ers ele teve uma interceptação. Então é o inside linebacker aí, titular. E ele pode também aprontar aí, quem sabe. Eu acho que ele sentiu mais a questão da lei do ex contra o 49ers. Ele falou que foi especial para ele. Mas acho que é isso, não tem muito o que falar sobre esses 2 caras, não. Eles não tiveram grandes passagens pelo Colts, então acho que a gente pode passar aí para o próximo tópico, que é você comentar com a galera sobre as forças e as fraquezas, né? O que a gente quer saber é o que o Broncos pode explorar e o que o Broncos tem que ter medo. Basicamente é isso. Começa aí com o que o Broncos tem que ter medo, né? O que é o ponto forte desse time nesse jogo. Então, esquece Jonathan Taylor, esquece Shaq Leonard. Então... Sacanagem, né? Perguntar ponto forte é muito sacanagem, porque o melhor jogador defensivo, o melhor jogador de ataque, o melhor jogador de defesa e o melhor de ataque, os 2 estão fora do jogo. O Leonard, eu não sei se o torcedor do Broncos sabe, mas o Leonard teve uma concussão e também quebrou o nariz. Olha que delícia, né? Então, não se sabe nem ainda quanto tempo ele vai ficar fora. E assim, ele voltou no jogo o passado. primeiro jogo dele na temporada, né? Virou chinelinho já. Sabe o Alexandre Pato, que estava sempre machucado? É o Leonard agora. Mas enfim, eu não sei nem o que falar. Eu ia falar que, tipo, que a força do time era o Jonathan Taylor, seria jogo corrido, mas a linha também não está conseguindo fazer nada. Eu poderia falar que tem uma dupla de linebackers muito boa, com o Kerrick e o Leonard. Eu tenho o Jonathan Taylor e um monte de liga, eu estou decepcionado. Eu também. Tá, desde o começo do ano tá tenso. Eu poderia falar que... Não poderia falar mais nada. Tipo, poderia até falar que talvez tivesse defensive backs bons, mas o Kenny Moore também, depois que renovou o contrato, morreu. Então, assim, o time tá cheio de buracos, o time tá cheio de problema, dá mais para falar fraquezas do time que outra coisa. É isso, não tenho que falar pontos positivos. Eu tô realmente decepcionado e vou assistir um jogo do Colts, tá? O Colts no ataque tem a pior média de pontos até agora. É pior que a dos Bears. Ou seja, quando você tá pior que os Bears no ataque, tem muito problema. Então, assim, tá dose. Deu pra gente ver algumas coisas interessantes que eu tive uma leve esperança no jogo contra os Chiefs. Pressionou mais o Mahomes, conseguiu chegar mais nele. Deu para ver que pelo menos os Tyrants ali, o Molly Cox e o Woods, que é o calouro, estão jogando bem, são bolas de confiança ali, porque o corpo de wide receiver é uma lástima. Deu para ver alguns lances do Alec Pierce, mas foi só isso, foi o jogo contra os Chiefs, o resto depois só jogo horrível de ver. Então é muito difícil falar de uma força, mas fraquezas tem várias, tá? Um queijo suíço na linha ofensiva, wide receivers não tem um corpo de wide receiver bom, é um catadão de jogadores. E é isso, é decepcionante. Eu queria ser mais alegre, mas eu não consigo. Foi o que eu disse, a vinheta tá mais alegre que eu. Hoje o convidado está deprimido, então acontece. Às vezes a gente que está aqui deprimido, a gente também não está lá tão animado, não. Mas eu acho também que Tyrande pode ser uma coisa que vocês podem explorar, porque
tem funcionado contra nós o jogo com Tyrande, não funcionou contra o 49ers, né? O George Kittle não conseguiu produzir, mas na semana 1 os Tyrands do Seattle Seahawks conseguiram. E realmente eu assisti o jogo do Colts contra o Chiefs, inclusive, muito obrigado. Realmente a pressão entrou nesse dia, né? Vamos ver se vai conseguir entrar contra o Russell Wilson no Broncos. Mais algo a adicionar sobre fraquezas, né? Não, eu tenho a adicionar que talvez a fortaleza do time seja a má fase do Broncos, que também não tá excelente. Tipo, talvez a inexperiência do coach de vocês, do head coach de vocês, o Nathaniel Hackett, seja uma coisa boa pra gente, porque o time ainda tá bagunçado. Eu era um dos caras, eu falei várias vezes para você, a gente conversando no tailgate lá, de que para mim o Broncos era time de Super Bowl agora porque tinha um quarterback, só faltava isso. Mas tá uma bagunça só, e talvez essa seja uma coisa que o Colts tem que se apoiar, nessa bagunça que o outro lado também tá. Mas... Acontece. Antes da gente ir encerrando aqui, a gente vai falar um pouco de lesão, né? Acho que é até algo que a gente pode começar falando, que você falou aí que o Colts está sem o melhor jogador defensivo e o melhor ofensivo. Talvez o Broncos tenha perdido também o seu melhor jogador defensivo e ofensivo, discutivelmente aí os dois. Não vai estar aqui no Injury Report que eu vou colocar, porque eles já estão os dois no IR, né? O Javonte Williams rompeu todos os ligamentos do joelho no último jogo, então também estamos sem o nosso running back número 1. Ele não vai aparecer no Injury Report, porque ele já está no IR. E também o Randy Gregory, que era um cara que estava fazendo muita diferença ali como o nosso pass rusher. Ele sofreu uma lesão no joelho também, mas não é para fim de temporada, só que ele vai ficar fora no mínimo 4 semanas, já está no IR. Vai fazer uma artroscopia no joelho, né? Um procedimento ali de limpeza. Então, temos problemas também de lesão, não é só o Colts, e a gente tem outros aqui que eu vou colocar agora na tela e a gente vai falando. Eu falo do Broncos, você fala do Colts, pode ser? Fechado. Então, bora lá. Vamos começar aqui com o Broncos. O Broncos que eu vou falar logo primeiro de quem está fora da partida. Tem 2 desfalques aí que poderiam ser mais utilizados nesse jogo, que são os jogadores mais de rotação na posição de outside linebacker, mas que com a ausência do Randy Gregory poderiam ser utilizados, né? O Jonathan Cooper já está 2 semanas sem jogar com essa lesão na posterior da coxa, e o Aaron Patrick, que é um jogador mais de special teams, mas que aí poderia beliscar um snap ou outro na defesa, sofreu uma concussão no último jogo. Ele que é um jogador importante de special teams também, o Broncos perde. E a mesma coisa vale para o PJ Locke, que sofreu uma concussão no primeiro kickoff do jogo contra os Raiders. Ele que também estava jogando muito na defesa por causa da lesão do Justin Simmons, né? Tá no IR ainda. Ele não é o principal safety, vamos dizer, o safety número 2, ele é mais um safety número 3, porque ainda tem o Caden Stearns, então imagino que isso vai liberar mais espaço para o Caden Stearns jogar. O Quinn Miners, que é um dos nossos guards titulares, já não é de hoje que ele não está jogando, acho que é a 3ª semana que ele está fora com essa lesão na posterior da coxa, e não seria numa semana curta que ele voltaria. E esses são os caras que estão fora da partida, né? E a gente tem 3 como questionable, que podem ou não ir para o jogo. Um é o Terry Cleveland, que acho que não jogou as 2 últimas partidas com essa lesão na posterior da coxa. Tem o Darius Phillips, que é um corner mais de special teams e fundo de rotação, é o último corner, que ele tá como questionável também não jogou os últimos jogos com essa lesão na posterior da coxa. O Billy Turner aparece, acho que pela primeira vez ou segunda, acho que pela primeira vez, ele está como questionável para a partida. Geralmente ele estava sendo colocado direto como fora da partida. E entre os outros aqui, todo mundo
treinou de alguma forma durante a semana, mas aparece aí no injury report e não tem designação, né? Não tem problema para ir para o jogo. O Russell Wilson treinou limitado durante a semana com um probleminha que ele sentiu no ombro, o ombro que ele lança, né? O ombro direito. Então, algo para ficar de olho aí na partida, mas ele sentiu no meio do jogo e desde o começo já falavam que não seria problema e que ele ia para a partida. Então, nem como questionable ele tá. Vou colocar então aqui o injury report do Colts, aí você manda ver. Beleza. Agora eu fui pego de surpresa aqui, dona Ana, porque eu não sabia que o Blackmon já estava out também. Para mim, estava aqui e seria game time decision. Mas beleza, temos ele fora. Foi uma lesão no tornozelo. Deve ser alguma coisa que deve voltar em breve, pelo que eu tinha visto. Nada muito preocupante. O Leonard é o mais preocupante porque é uma concussão e nariz quebrado, né? As costas já é uma coisa que veio da pré-temporada e acarretou, por isso que ele só estreou semana passada. O nariz quebrado impacta, a gente precisa saber como que vai ser isso aí, se vai precisar de cirurgia, não vai, se vai ter proteção. Não dá para um linebacker ficar jogando com uma proteção, né, e capacete no nariz, seria muito estranho. Então tá fora também desse jogo e a gente não sabe quando volta. Tyquan Lewis é concussão. Para mim, ele estar fora não é só o protocolo de concussão, acho que concussão agora vai tomar uma proporção um pouquinho maior do que for concussão por conta do que aconteceu com o glorioso Tango Vailoa. Então acho que esses assuntos vão ficar um pouco mais em evidência, então ele está fora também, mas já nada preocupante, quer dizer, concussão sempre é preocupante, mas deve voltar na próxima. Jonathan Taylor está escrito ankle aqui, mas pelo que eu saiba foi o dedo dele que está ferrado, o dedo do pé. E ele está com uma bota, andando com botas por aí, por aqui, por lá, e não vai jogar. Não se sabe também para a semana que vem. Não se tem ainda uma noção. Ryan Kelly voltou já hoje, já jogou normalmente nos treinos. O DeForest Buckner também. E os dois estão devendo muito essa temporada. O Buckner teve uma temporada muito boa ano passado. E uma temporada bem aquém do que se era esperado dele, por enquanto. Não tem sido grande nome aí na defesa, deveria ser mais. Foi uma primeira rodada, né, para ele vir para cá, então deveria estar oferecendo um pouquinho mais. E o Ryan Kelly parece que agora pelo menos está conseguindo ficar saudável, né? Se lesiona rapidamente, vamos dizer assim, né? Porque as 2 primeiras temporadas dele no Colts foi complicada. Mas é isso, vamos. Participou de treinos hoje, vai para o jogo, o Buckner também. E felicidades, ou não, né? Eu sempre dei o chefinho. Bom, chefinho. Pode falar aí do Tailgate, então, para a galera, contar aí sobre o projeto, onde encontra nas redes sociais, chamar para seguir. Não é um projeto do Indianapolis Colts, não tem nada a ver, é esportes americanos em geral, então fala aí pro pessoal. Eu diria que é mais que só esportes americanos, né? Também a gente acaba falando de uma coisa ou outra ali, sempre que tem uma coisa interessante no esporte mundial, a gente fala. Tanto que episódio da semana passada do podcast foi falando do Federer. Olha que beleza. E de aposentadorias no geral, né? Mas enfim, Tailgate Zone _BR no Twitter, Tailgate Zone no Instagram e no Facebook. Vocês podem nos encontrar lá. Tem o nosso site também, tailgatezone.com.br. A gente fala das 4 grandes ligas, fala do esporte no geral, relações do esporte com o mundo. Não ficamos em cima do muro em nenhuma questão, se é assim que vocês me entendem. E vale a pena, a gente tem bastante coisa, a gente tenta trazer assuntos diferentes. No site mesmo a gente tem uma série totalmente especial falando sobre jogadores históricos de MLB. Não vou fazer falsa modéstia aqui, mas a gente tem talvez, muito provavelmente, o maior material em português sobre Negro Leagues. Para você que curte MLB, tem toda a história de Negro Leagues, de grandes jogadores em português, então isso vai sair e-book disso, então assim, é bem interessante. E para você que curte os outros, não tá nem ligando para MLB, a gente também fala bastante de NHL, a gente fala de NFL, fala de NBA. Eu sou um apaixonadaço por NBA, então a gente sempre traz alguma coisa.
E é isso, sigam lá a gente, tem Zonecast, nosso podcast, toda quinta-feira saindo nas principais plataformas. Se quiser ver nossa carinha, também está no YouTube. E de resto, todos os dias tem nosso projeto legal chamado Hoje na História, que a gente todo dia conta alguma coisa que aconteceu em algum ano desse mundo muito louco relacionado ao esporte. E acho que é isso, Ana. Esqueci de falar alguma coisa? Acho que é. Acho que não. Eu tenho que falar que o nome deste quadro é inspirado no Tailgate Zone, com certeza. Tem essa inspiração aí. Eu conversei com o chefinho antes de nomeá-lo. Mas é isso aí. Muito obrigada, Felipe. Valeu demais pela participação. Que o jogo seja bacana, que não tenham lesões e que o Broncos ganhe no final. Que o Colts ganhe, ou que perca também, tanca logo, tenta pegar o Bryce Young ano que vem, sei lá, tenta fazer alguma coisa assim, já tô no hype também de tancar por alguém. Mas, Ana, eu só posso aproveitar o momento Maguila Claro, rapidinho, porque tem um claro. casal de amigo meu que está lá em Denver e assistirá ao Thursday Night Football. E provavelmente eles assistirão também esse vídeo aqui, então um beijo para o Andrezão, um beijo para Martiela. Aproveitem bastante o jogo e me tragam um copo do jogo, por favor. É isso. E pode trazer para Ana também. Gostei. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.